Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, gravar mais um vídeo para vocês que estão se preparando aí para o ENAD, tá? Então vou pegar aqui uma questão do ENAD 2019 e aí a prova é a prova de engenharia mecânica. Vamos à questão aqui, ó. Então a questão é a questão número 25, né, desse ENAD 2019, prova em engenharia mecânica. É uma questão aqui de propriedades mecânicas, tá? Ele fala assim, ó, a tenacidade nos materiais metálicos, cerâmicos e em alguns polímeros é influenciada pela temperatura de trabalho. Portanto, existe um valor de temperatura ou um intervalo, né, de temperatura acima do qual o comportamento do material é predominantemente dúctil e abaixo do qual ele é predominantemente frágil. Essa temperatura ela é definida como temperatura de transição dúctil-frágil. Para fins de projeto, o conhecimento da temperatura de transição é essencial, pois a partir dela pode-se planejar as condições de serviço de forma a não ocorrer fratura frágil do componente projetado. Tá? Essa temperatura é determinada durante ensaios de impacto. Né? A figura a seguir ilustra os resultados de impactos, né, de ensaios de impacto realizado em alguns materiais. Tá? Então, por exemplo, ele realizou o ensaio de impacto Sharpie, obteve aqui uma curva de energia absorvida do impacto versus a temperatura de ensaio, tá bom? Eu só vou mudar aqui a tela para eu colocar o restante do enunciado aqui do exercício, olha só. Ele fala assim, ó, considerando as informações e os dados apresentados, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Né? Então ele dá aqui duas afirmações. É basicamente para a gente falar se ela é verdadeira ou falsa. Né? Então eu falo se isso aqui é verdadeiro, se é falso. E para essa 2 em específico, né? Veja que ele põe um porquê, né? Então ele quer saber se além de verdadeiro ou falso, se essa aqui justifica a primeira ou não, tá? Então normalmente é assim que a gente encara esse tipo de questão, tá? Então ele deu aqui para gente uma curva lá de vários materiais, né? De energia absorvida por temperatura de ensaio, tá? Para a gente não olhar para tudo que pode confundir a gente, eu vou pedir para vocês olharem para esse aço aqui de baixo carbono, que apresenta uma curva típica, né, de materiais cúbico de corpos centrados, né, cúbico de corpos centrados, que é basicamente a discussão que ele vai fazer aqui em cima, tá bom? Então olhe para essa curva, né, e veja aqui, ó, essa linha que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então essa linha mostra uma divisão clara, né, onde daqui para a direita o material absorve mais energia, daqui para a esquerda o material absorve menos energia. Então, isso aqui, turma, ele é bem característico nos materiais cúbico de corpo centrado, onde o aço se encaixa. Né? Então, você tem uma temperatura de transição bem definida e da direita, ou da linha para a direita, comportamento predominantemente dúctil, dessa linha para a esquerda, comportamento predominantemente frágil, conforme ele falou no texto, tá bom? Então, guarda essa informação e volta aqui para a gente ler. Ele fala, ó, afirmação 1. Os materiais com estrutura cúbica de corpo centrado apresentam uma transição dúctil frágil nítida com a redução da temperatura, né? Tá vendo aqui, ó, a transição é nítido pra gente, né? Daqui para cá é dúctil, daqui para cá é frágil, tá? Então, essa afirmação 1 é uma afirmação verdadeira pra gente, tá bom? Aí ele continua, né? Porque, né, as estruturas cúbicas de corpo centrado possuem como característica a presença de muitos planos de escorregamento disponíveis, né? Então aqui ele quer saber, né, se essa característica, né, é verdadeira ou não, né? E se isso justifica a primeira questão, tá? Então antes de responder isso, né, eu vou puxar aqui duas informações rápidas, né? Primeiro, né, pensa num material que tem a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, ou seja, os aços. Né? Eles têm ali, né, 6 planos de escorregamento, né? Então ele está falando de planos de escorregamento, ele tem 6 planos, mas esses 6 planos são compostos por duas direções de máxima densidade atômica, onde a gente faz lá 6 vezes 2, dando 12. 12 são sistemas de escorregamentos, né? Então são 12 possibilidades de deformação para o cúbico de corpo centrado, tá? Se você puxar a informação do CFC, cúbico de face centrada, o que acontece? O cúbico de face centrada só tem 4 planos, ou seja, tem menos planos do que o CCC.
Entretanto, né, as direções que formam esse plano, né, são três direções de máxima densidade atômica. Se você multiplicar 4 por 3, dá 12 do mesmo jeito. Ou seja, né, tanto um como o outro tem 12 possibilidades de escorregamento. Teoricamente, eles deformariam de maneira iguais, né, porque são 12 possibilidades. Mas, se vocês lembrarem lá do fator de empacotamento atômico de uma célula unitária, você vai ver que o CCC tem 0,68 de fator de empacotamento, tá? E o CFC tem 0,74 de fator de empacotamento, ou seja, o CFC tem uma densidade atômica maior, ou seja, você tem mais átomos dentro da célula unitária, CFC, do que o CCC. Isso implica ou impacta nos planos de escorregamento, né? Então a gente tem planos de escorregamento aqui, né, com a maior densidade atômica, né? Então se vocês imaginarem lá, né, uma plataforma, qualquer coisa ali, plano, coloca um monte de bolinha de gude e tenta pisar em cima, se você tiver pouca bolinha de gude, você pisa e não acontece nada, não escorrega. Mas se colocar milhares de bolinhas e tentar andar em cima dela, você vai escorregar. É a mesma ideia aqui, né? Quanto mais átomos dentro dessa célula unitária, mais fácil escorregar. Escorregar é deformar, tá? Então, turma, esse CFC tende, né, a deformar de maneira mais fácil, né? Tende a ser mais dúctil do que o CCC, tá? E ele tem 4 planos e o outro tem 6, tá certo? Ou seja, esse aqui acaba deformando mais do que aquele. Ou, né, pensando aqui nas energias absorvidas, o CFC normalmente não sofre influência da temperatura de ensaio. Então, ele não apresenta uma temperatura de transição dúctil frágil, né? Então, se o material tem energia baixa, ela vai ter energia baixa na temperatura lá abaixo de zero e acima de zero. Se a energia é alta, essa energia vai ficar alta independente da temperatura. Então veja que esse CFC, né, tem menos planos, mas acaba, né, deformando ali, né, tendo uma característica mais dúctil do que o CCC. Então isso que ele falou aqui, ó, não é verdade, né? Ou seja, as estruturas CCC possuem como característica a presença de muitos planos de escorregamento. Ou seja, ele quer saber se isso aqui é verdade ou não, né? E saber se isso aqui justifica a primeira. Não justifica, tá? Não justifica, né? Essa afirmação aqui é falsa, tá? Então, estruturas cúbica de corpo centrado possui como característica a presença de muitos planos de escorregamento disponíveis. Tem bastante plano? Tem, né? Mas traz alguma vantagem para ele? Não, né? Esse aqui com menos plano, né, é mais dúctil do que o outro, tá? Então a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, né? Então tem que lembrar de bastante conceito aí, tá? E com bastante calma para a gente escolher a resposta correta, tá? Então vamos aqui na próxima tela para ver se tem alguma resposta compatível. Olha só. Então a primeira é verdadeira, a segunda falso. Vamos procurar aqui A, B, C, D e E. Você vai achar aqui o item C, que a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Então a resposta desse exercício, questão 25, é item C. Tá bom, turma? Então espero que tenha ajudado e colaborado com vocês. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Até mais aí.